Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, meus amigos, estamos começando e o tema de hoje é um tema que tanto me agrada, que tanto estudo e ainda não suficiente, como o convidado que estuda assiduamente, psicologia tomista. E comigo tem aqui meu bom amigo Álvaro. Álvaro, por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir em seus respectivos horários, né? Inclusive de madrugada, né? Se alguém for assistir de madrugada. Bom, como o Lucas falou, eu me chamo Álvaro, eu me formei na graduação em psicologia em 2016, fazem aí, tá caminhando aí para uma década de formado como psicólogo, alguns anos de atendimento, uns 6, 7 anos de atendimento, e eu fiz uma pós-graduação lato sensu em terapia cognitivo-comportamental, e lá eu abordei a psicologia tomista como vamos dizer assim, uma chave de leitura para o exame de evidências, que é usado como técnica na terapia cognitiva. E agora estou fazendo uma outra pós-graduação lato sensu em neuropsicologia. E acho que por enquanto, basicamente, eu acho que é isso, né? E a minha abordagem, como ficou claro aí no que Lucas disse, né? Minha abordagem teórica é a psicologia atomista. Álvaro, não sei se você já passou por isso, acho que não, devido ao tempo que você terminou na faculdade. Eu não sei se você já tinha flertado com a psicologia atomista na tua graduação, mas quando eu falo algo sobre a psicologia atomista em sala de aula, é tipo eu falando assim, pessoal, é tipo eu falar, tipo, eu faço terapia baseada na Bíblia, eu uso a Bíblia com o meu paciente. Eu perguntei a uma professora minha, não, o que que será da psicologia atomista? Não, eu acho que é uma coisa bem religiosa, né? Entendi, mas tipo, você já leu alguma coisa sobre? Eu, não, nunca leu. Tá bom. Então, acho que a primeira questão é, o que é psicologia tomista? É uma psicologia religiosa, é só para cristão, tá? Essa é a pergunta basilar. Então, como algumas pessoas vão ouvir a gente e de diversos tipos de pensamento, às vezes, né? A psicanálise é só para psicanalíticos, a, o behaviorismo é só para quem, por exemplo, não crê na mente. Fica a pergunta, né? Não vou nem dizer que sim, nem dizer que não. Acho que vou deixar aí essa coisa no ar. Mas o que é que acontece? Todo pensamento e terapia que é desenvolvida por pessoas que estão dentro desse pensamento se insere dentro de uma visão, de uma visão de mundo. E com a psicologia tomista não é diferente. Ela está dentro de uma tradição, de uma visão de mundo, e ela vem é, de um teólogo medieval, né, que é Santo Tomás de Aquino. Só que se quer dizer religiosa nesse sentido, né, que vem de um monge medieval, e que a visão ali em que ela está inserida é uma visão que tem a religiosidade, aí se pode dizer que sim. Mas se com religiosa se quer dizer que a gente fica, vamos dizer assim, que se confunde a terapia com leitura da Bíblia, por exemplo, ou a participação na missa, no culto, né? Aí não. Até porque o culto, né, a missa é mais importante do que a terapia, né? Só que o que é que acontece?
dentro dessa tradição, dentro do pensamento em que está inserido ali, a gente tem uma visão da natureza humana, a gente tem uma visão sobre como o homem funciona, sobre o que leva ele à felicidade, o que leva ele à infelicidade, e essa visão ela é sobre todo o homem, não somente sobre o homem que é religioso ou sobre o homem que é ateu, etc. Tem, você deve conhecer, tem aquela citação que Martin usa de Erich Fromm, falando sobre a psicologia tomista, como a psicologia de Tomás de Aquino, né? As obras de Tomás de Aquino, elas trazem tratados sobre soberba, complexo de inferioridade, sentimento de inferioridade, né? Alguma coisa assim que ele vai falar, sobre diversas coisas que ele vai dizer que elas são mais importantes, são mais relevantes do que muita coisa que tem nos manuais atuais da disciplina, né? Lá do tempo dele. Então, Eric Fromm, que é ateu, neomarxista, psicanalista, nada religioso, reconhece o mérito da psicologia de Tomás de Aquino, né? Não abraçando tudo de Tomás, mas só que ele vai reconhecer coisas ali e integrar certas coisas. Não sei se eu consegui responder, né? Mas toda terapia, ela parte de uma visão de homem que está inserida dentro de uma tradição. Aí vai ser materialista, vai ser espiritualista, religiosa ou arreligiosa, ou irreligiosa, né? Se você quiser dizer assim, uma visão contrária à religião, né? Como, por exemplo, me parece ser uma visão de um Sartre, por exemplo. Até um pouco também da visão freudiana, eu diria, né? Tem um pouco daí de repulsa pela religião. A religião é vista como uma neurose, né? É, a castidade é vista como uma neurose, etc, etc. E ninguém diz que é uma psicologia ateísta. Pessoas Uhum. dizem que é uma psicologia com base em talvez uma antropologia naturalista, mas tipo, ninguém diz, oh, isso é psicologia de ateu. A mesma coisa, creio eu, que seria para a psicologia baseada nos escritos de São Tomás. E obrigado pela resposta, respondeu muito bem, mas eu tenho só uma outra questão que é o que se trata na psicologia tomista? Qual é o foco do psicólogo tomista? Tu fala na prática clínica, no geral. Na prática clínica. Olha, o foco do psicólogo tomista é buscar tirar o entrave, digamos assim, ali do que atrapalha o paciente de desenvolver, para que ele possa desenvolver o potencial dele. Tem duas coisas, né? Se a gente puder dividir assim, o tratar e o educar, né? O, o tratar como você retirar os impedimentos, né? Fazer um processo em que haja vou falar essa palavra, né? Mas a gente precisa ter um certo cuidado, porque tem gente que vai ficar, oh, essa palavra, né? Cura, né? Se busca o quê? Uma cura, né? Um cuidado com aquilo que um cuidado com aquilo que está adoecido e a educação, né? Que é esse conduzir para fora, né? Ou seja, o sujeito tem um potencial ali, ele é chamado a um desenvolvimento e a gente vai buscar conduzir esse sujeito para que ele desenvolva o potencial dele, né? Tenha essa abertura. E isso vai se fazer por meio, principalmente, no que tange no que concerne ao trabalho do terapeuta, pelo desenvolvimento das virtudes do paciente. A virtude, talvez eu vá atropelar aí algum tema aí, mas assim, a virtude ela é uma ordenação das faculdades do sujeito ao bem, uma ordenação habitual das faculdades do sujeito ao bem. Então, por exemplo, pensar
retamente, né? Agir retamente, sentir retamente, isso tem a ver com a virtude, né? A virtude ela tem a ver com essa ordem ao bem, essa ordem que parte do interno ao bem. Até quando a gente vai buscar propor um comportamento ao sujeito, quando a gente propõe a um elemento cognitivo aí, que ele vai ouvir, buscar entender, né? Representar a um elemento volitivo, né? Querer fazer aquilo, e um elemento de ação muitas vezes mais externo ou interno mesmo, que ele vai receber a proposta, querer e imaginar, pensar ou se comportar externamente, né? Que vai envolver, por exemplo, as nossas faculdades também locomotoras, né? Coisas como falar, andar, correr, enfim. Perfeito. Você falou um pouco sobre o que é o ser humano. Você pode falar um pouco sobre a antropologia da psicologia tomista? Qual a definição da natureza humana? Olha, a definição da natureza humana, Santo Tomás vai tomar como um dado, digamos assim, que o homem é um animal racional. Essa é uma das possíveis definições, né? E aí a gente pode digamos assim, ir mais a fundo e distinguir algumas coisas. Por exemplo, a natureza humana ela quer dizer algo como a essência do ser humano, né? O modo de ser do ser humano. Aí a gente pode pensar, por exemplo, que o homem ele é uma unidade psicossomática, né? Ou seja, que ele tem corpo e alma, né? O corpo e psique, o soma e psique. E tem esse destaque para que o homem ele é corpo e alma. Quando se fala do animal racional, toca justamente assim nessa questão do homem ter essa parte intelectiva ou espiritual. Mas essa definição ainda que eu dei ainda é muito pobre, digamos assim. Que eu dei não, né? Que eu peguei aqui emprestado, né? Praticamente não inovo nada, né? Eu acho que ela já é um pouco, já é bem na contramão do que a gente vê na academia, que, por exemplo, psicologia evolutiva, que eu acho que tem muita coisa legal nela, mas ela reduz o homem ao comportamento, tipo causa e efeito, Uhum. rigorismo. Então, acho que dizer que o homem racional já é algo revolucionário, usando essa palavra que não gosto, mas tipo, revolucionário na academia. O que você acha disso? Olha, depende dos ambientes, né, que a gente vai estar inserido ali. Porque, por exemplo, onde tem muita gente de fenomenologia clássica, vai ser uma coisa natural você falar de homem racional e tal. Acredito até que o problema, às vezes, vai ser o como concebem a razão, né? A razão ou a inteligência, muitas vezes, é concebida como uma mera capacidade de adaptação. E na contramão disso aí, né, a psicologia tomista, como a filosofia clássica, a gente vai ver a razão, a inteligência como essa capacidade de conhecer a verdade, não somente com capacidade de adaptação, né? Como se fosse assim, uma planta, né, que quando sei lá, a luz bate no local, ela cresce para aquele local.
né? E aí a inteligência do homem, tipo assim, os desafios se apresentam e o homem, ele resolve. Isso é, em parte, sim, verdade. Mas nem é função biológica. Inclusive, tem uma coisa que acontece que é muito engraçada, que é assim, o neurocientista materialista, ele pensa assim, ele parte da premissa de que tudo que você tiver, por exemplo, eu estou pensando, aí se ativa uma parte do meu cérebro ali enquanto eu estou pensando, o pensamento está naquela parte do cérebro. Só que a gente tem um problema aí. A premissa já é que a correlação entre a atividade do pensamento e o cérebro quer dizer que o cérebro está criando o pensamento. Isso é um problema por quê? Porque também, numa visão em que não seja materialista, a gente consegue explicar isso. Por exemplo, por que é que tá, enquanto você está pensando, está ativando ali uma determinada parte ali do seu cérebro? Porque você não pensa de um modo despregado da matéria. Você pensa também com imaginação, que sim, aí sim, tem um componente físico ali, a imaginação, a, a estimação dos valores, né, a valoração das coisas, tem a ver com a cogitativa, a memória, tudo isso apoia o pensamento. Então, é óbvio que quando a gente pensa, vai se ativar uma parte do cérebro, porque você vai estar outros processos que estão subjacentes ali, apoiando o pensamento, eles vão estar acontecendo ali. E aí o sujeito simplesmente, não, pensou, ativou isso aqui, então é isso. Porque ele já partiu da premissa, uma vez eu vi um psicólogo famoso, que a afirmação dele é ridícula. Não temos um lugar no cérebro para o livre-arbítrio. Como se não ter um lugar no cérebro para o livre-arbítrio fosse a prova de que o livre-arbítrio não existe. E isso aí acho que ignorância mesmo filosófica, já partiu de um ponto de vista já materialista, né? E aí muitas vezes você não consegue nem ele não consegue aproveitar todo o potencial que ele tem, porque ele tem, né? Com a neurociência, porque ele fica preso nessa visão aí. E é uma coisa muito, muito cansativa esse reducionismo neuroquímico dos naturalistas, de certos neurocientistas, principalmente os que estão na internet. Tu bota alguma coisa de neurociência no YouTube, metade dos vídeos é algum neurocientista falando: sabia que você não tem liberdade, sabia que o livre-arbítrio não existe. Quando, tipo, isso é uma questão que sai do alcance da discussão da neurociência. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, tipo, ele estava dizendo que não existe liberdade, eu estava dizendo que sim. Eu falei, cara, pensa, nós dois temos as mesmas evidências. Por que eu e você estamos discordando? Não é a evidência que está em xeque aqui, é a nossa visão de mundo que está entrando em xeque. Então, cabe eu e você debater a nossa questão metafísica. Se a minha visão transcendente de metafísica está correta ou a sua visão reducionista está correta. Debatindo em torno disso, não na neurociência. Você acha que, tipo, A evidência que você fala era uma evidência física, digamos assim. tipo estudos, a neurociência que falam sobre a questão de, por exemplo, o experimento de Libet, o Phineas Cage, que teve a perfuração no cérebro, mudou o comportamento. Aí o pessoal vai reduzir tudo isso a comportamentos que acontecem no cérebro, tal. Então, se tem algum dano, a pessoa muda, tal. Aí eu falei, não, isso não afeta a minha visão. Sim, porque realmente muda, né? Eu gosto muito do exemplo do pianista. O cérebro é um piano e a alma é um pianista. Tem seus efeitos à ilustração, mas é só para fins ilustrativos. Então, tipo, se uma tecla está quebrada, não tem como o pianista tocar essa tecla. É a mesma coisa a alma e o cérebro. Justamente. É por aí mesmo. E longe do que se pensa, Santo Tomás já sabia disso. Tá no Tratado sobre o Homem falando lá, tipo, deixa eu ver aqui, se eu até pego aqui enquanto a gente vai conversando. Mas é isso aí mesmo. Se a tecla tá quebrada, não tem como o pianista fazer som. E o São Tomás livre-arbítrio, sobre isso, sobre essa questão
e algo funcionar só se estiver funcionando coordenadamente a questão biológica? Ó, tem duas perguntas aqui que ele coloca na questão 84, que é da. Vou citar, porque senão o pessoal vai ficar, não citou. Primeira parte, questão 74, perdão, 84, o artigo 7 e o artigo 8. Eu vou mostrar aqui o que é que tem. Seria muito interessante os neurocientistas verem como é que Santo Tomás falava disso. O 7, deixa eu ver aqui. Olha aqui o que, é que diz na resposta do 7. Nosso intelecto, segundo o estado da vida presente, unido a um corpo corruptível, nada pode conhecer a não ser voltando-se para as representações imaginárias. O que tem aqui no latim é convertendo-se ad fantasmata, que é aquela manifestação interna da coisa, né? O fantasma. Há uma representação da coisa. Aí Santo Tomás continua. E isso fica claro por dois sinais. Primeiro, sendo uma faculdade que não se serve de órgão corporal, o intelecto não seria de modo algum impedido em seu ato por uma lesão orgânica, se seu ato não exigisse o ato de uma potência que se utiliza de um órgão corporal. Ora, os sentidos, a imaginação e as demais potências pertencentes à parte sensitiva utilizam-se de um órgão corporal. Portanto, é claro que para que o intelecto conheça em ato, não somente adquirindo uma ciência nova, mas ainda fazendo uso de uma ciência adquirida, o intelecto exige o ato da imaginação e das outras potências. Vemos, pois, quando, por uma lesão orgânica, se encontra impedido o ato da imaginação, no caso dos dementes, a palavra que tem aqui para demente, acredito que seja a mente, deixa eu ver aqui, acho que aqui tem frenesis, né? O frenético. Nos frenéticos, talvez, deixa eu ver, imaginativo por lesione organi uti e freneticis. Eu não sei falar latim, tá? E aí diz assim, né? Mas eu vou ler aqui de acordo com a tradução, depois qualquer coisa alguém pode checar. Vemos, pois, quando por uma lesão orgânica se encontra impedido o ato da imaginação no caso dos dementes, e, igualmente, impedido o ato da memória no caso dos letárgicos, que o homem fica impedido de conhecer em ato até mesmo as coisas das quais já tivera notícia. Isso praticamente resolve muito caso emblemático da neurociência. Isso responde já porque é que ele não, por exemplo, uma pessoa que tem, não existe a deficiência intelectual no sentido de a pessoa ter a faculdade propriamente intelectual danificada. O que existe faculdades cognitivas inferiores, que são apoio para a faculdade intelectiva, danificadas no órgão, e aí não consegue desenvolver uma atividade boa que dá esse apoio. Então, a deficiência intelectual é na atividade intelectual por causa dessa coisa mais orgânica, né? Do apoio orgânico. E aí o pessoal fala, não, porque agora descobrimos, né? Agora nós descobrimos, depois de Phineas Gage, né? E a neurociência moderna, não. Na Idade Média, Santo Tomás já estava falando isso aqui. Aí ele vai dizer aqui, ó. Ele vai continuar, cadê? Segundo, cada um pode observar em si mesmo.
Quando alguém procura conhecer alguma coisa, logo forma para si algumas representações imaginárias a modo de exemplos, nos quais pode ver, por assim dizer, o que se procura compreender. Igualmente, quando queremos fazer conhecer uma coisa a alguém, lhe propomos exemplos. Foi aquilo que tu fez lá com a questão do piano e do pianista, né? Tá vendo? A partir dos quais possa ele formar representações imaginárias para compreender. Pronto, esse aqui é um dos artigos, o outro aqui, ele vai perguntar no artigo 8 se o juízo do intelecto é impedido pelo impedimento do sentido. E vou ler a resposta que é breve. E aí a gente retorna aqui, né? O objeto próprio proporcionado ao nosso intelecto é a natureza da coisa sensível. Já o dissemos. Ora, não se pode julgar perfeitamente uma coisa se não se conhece tudo o que a ela se refere. E não se pode julgar perfeitamente uma coisa se não se conhece tudo o que a ela se refere. E, sobretudo, se ignoram o termo e o fim do julgamento. Segundo o filósofo Aristóteles, né? No livro 3 do Céu, da mesma forma que a obra é o fim da ciência prática, assim o fim da ciência da natureza é principalmente o dado dos sentidos. O ferreiro não se preocupa em conhecer uma faca senão em vista do trabalho que ela faz, para que possa fabricá-la. Igualmente, o cientista da natureza não busca conhecer a natureza da pedra e do cavalo, senão para conhecer as razões das coisas que são percebidas pelos sentidos. É evidente que o ferreiro não pode julgar perfeitamente a faca se ignora o trabalho que ela faz. Como não pode o cientista da natureza julgar perfeitamente as coisas naturais se ignora as coisas sensíveis. Tudo o que conhecemos na vida presente, conhecemos-lo por comparação com as coisas naturais sensíveis. Não podemos, portanto, ter um juízo do intelecto perfeito, pelo qual conhecemos as coisas sensíveis, quando os sentidos estão impedidos. Tem uma relação de que, se você precisa, por exemplo, isso a gente vê claramente que, não sei se tu já viu, o Milagre de Anne Sullivan. É um filme que eu acho que é um tanto antigo, que a menina ela tem uma dificuldade de comunicação terrível, porque falta a ela sentidos. Tipo, ela não vê, não escuta, como é que ela vai se comunicar? E aí, uma professora chega lá e ela começa a fazer o sinal, vamos dizer assim, entre aspas, em braille para ela. Ela faz com a mão e faz a menina tocar na mão dela, e para aquele sinal ser entendido pela menina. É a partir dessa coisa sensível, inclusive, que ela vai chegar ao conhecimento intelectivo do que passa, de algum modo, do que passa da outra pessoa para ela. Tipo, é assim que você pede a comida, por exemplo, porque a menina simplesmente chorava, né? Se jogava, batia nas coisas, porque era o modo que ela tentava se comunicar, que era, ela tinha aquela privação dos sentidos, né? E aí, é, era impossível para a gente dizer a ela, por exemplo, que as cores tinham várias tonalidades e que se ela nunca viu. Se eu não me engano, era o caso dela. Então ela não ia conseguir entender as cores porque ela não via. Ela poderia ter alguma analogia, né, depois de muito trabalho para passar a linguagem para ela, algum tipo de analogia com outro sentido, mas ela não ia conseguir entender as cores, formar um juízo sobre as cores e tal, porque não basta o intelecto, né? Precisava do objeto próprio ali, do sentido. O Milagre de Anne Sullivan, botei aqui na minha lista para assistir. Álvaro, ainda nesse tema da alma, você pode explicar um pouco como funciona a relação de alma e corpo para São Tomás? De forma bem simples,
A alma é o princípio que anima o corpo, né? Nós somos, talvez a gente possa dizer assim, que nós somos corpos animados e nós somos, acho que espírito materializado, acho que não. Mas vamos pegar isso aí, corpos animados com certeza, né? E espíritos com matéria. Eu não sei se espíritos materializados seria legal, mas assim, aí a nossa alma ela é espiritual, né? É, e a relação tu fala em sentido funcional ou em sentido substancial? Ou as duas coisas? Vamos, Pode funcional? ser, pode ser as duas. Tá. Em sentido substancial, a alma e o corpo se pertencem de tal modo que o homem não pode ser dito que ele é só a alma, nem que ele é só o corpo. Só a alma ou só o corpo, o homem está incompleto, né? Se você retira uma das partes. Obviamente, a, o homem é mais sua alma do que o seu corpo, mas também o corpo faz parte da identidade do homem. Então, não são duas substâncias, são coprincípios, uma só substância que é o homem, que é composto de corpo e alma. Um corpo que é animado por uma alma que anima um corpo, né? Inclusive, não se fala de alma quando não tem corpo, né? Por exemplo, os anjos a gente chama de espíritos puros, né? A gente não chama de almas puras, porque a alma tem justamente a ver com isso, né? Com animar um corpo. E se diz também que tudo aquilo que é vivo tem alma, né? Porque é animado, né? A gente aprende quando a gente é pequenininho, né? Seres animados e seres inanimados. Uhum. Inanimados, né? Sem alma, animados com alma, né? Com animação própria. A alma ela tem a ver com isso, né? É um princípio interno de movimento, né? Há processos que acontecem, há atos que acontecem que partem do sujeito ali, vem do interior dele. Isso desde a planta até o ser humano, né? Indo do nível mais baixo de alma até o nível mais alto. Aí quando a gente pensa na questão funcional, digamos assim, todas as potências, exceto as potências propriamente mentais, as potências mentais, né? Falando bem rigorosamente, exceto as potências mentais, que são a inteligência e a vontade, todas as outras potências anímicas, elas têm, elas utilizam, digamos assim, elas têm um apoio ali, uma atualização, elas têm seu ato em órgãos corporais. Então, faculdades e funções vegetativas, faculdades e funções sensitivas, faculdades e funções locomotoras, todas têm atualização em órgãos corporais. Já a inteligência e a vontade, não. Só que entra aquela coisa de quando eu estou aqui pensando, eu não estou pensando só com o meu intelecto, sem uma relação com representações imaginárias, com atividades é, neurovegetativas, né? A secretação de neurotransmissores, é, enfim, tem toda uma relação funcional aí que, por exemplo, se você tira a minha capacidade de vigília, eu já não consigo pensar do jeito que, pelo menos não do jeito que eu estou pensando aqui agora, né? E essa capacidade de vigília, ela pode ser tirada, por exemplo, no meio de uma exaustão das funções corporais, né? Intracorporais ali.
funções vegetativas, né? Falta de água, por exemplo, falta de comida, privação de sono, tudo isso pode atrapalhar, por exemplo, o pensamento, porque precisa-se de um apoio do nível inferior para que o superior ele venha a funcionar bem. Por isso que a gente, por exemplo, a nível sensitivo, o paciente ele está muito triste, muito trancado também, comportamentalmente e tal. Aí, por exemplo, a gente pode dizer para ele tomar sol. É uma intervenção comportamental que vai também ter aí aspectos até diretamente vegetativos, né? Você está tomando sol em você e o seu corpo ele recebe o sinal de que está fazendo sol, é hora de atividade. E se você fica trancado dentro de casa o tempo todo, escuridão, etc., ele vai receber o sinal de quê? Né? Para ficar quieto, né? Encolhido, recolhido. Aí tem até aquela coisa da depressão sazonal, né? Que porque o ambiente ele vai moldar o animal, né? O animal, a planta, né? E a gente, de certo modo, vamos dizer assim, a gente, de certo modo, né? É como se fosse, eu vou falar com o mesmo cuidado, como se fosse também planta, né? E a gente é animal, né? Porque a gente tem essas funções mais baixas. Aí é nessa direção. Você pode, de cima para baixo, influenciar essas potências, ou pode, de baixo para cima, influenciar as potências de cima, digamos assim. E aí, um ciclo, né? Quando eu digo assim, olha, se tu tomar sol, tu vai ajudar na produção de vitamina D. Essa linguagem é uma linguagem elaborada, né? Não tem como você ensinar o animal, né? Uma espécie de canto e tal. Não. O paciente entende isso, quer buscar melhorar, e aí ele vai e escolhe ali implementar isso aí. Ele altera, então, a, a vegetatividade do corpo dele por uma via comportamental, e ele dispõe o corpo dele de modo que ele pense mais em atividade, ele acaba imaginando e pensando mais em atividades, tendo mais ânimo. E aí a coisa que foi de cima para baixo, né, da mente para as potências anímicas inferiores, vai também de baixo para cima, né, das potências anímicas inferiores para a facilitação dos processos propriamente mentais. E o médico ele faz isso, né? Enquanto o psicólogo ele vai de cima para baixo, claro que eu estou sendo um pouco reducionista aqui, né? Mas enquanto o psicólogo ele vai de cima para baixo da mente, as potências anímicas mais baixas, o médico, quando ele faz a farmacoterapia, né? Vou pegar só essa parte da farmacoterapia, ele está fazendo o contrário. Apesar que também há um processo mental ali. Ele diz, você vai ter que tomar esse medicamento, etc. E aí o paciente aceita e tudo mais. Então há processos cognitivos, evolutivos, comportamentais, afetivos, passionais. Mas aí há uma ênfase, uma predominância. Um gerenciando de cima para baixo, o outro de baixo para cima, né? Você coloca uma substância, melhora as condições ali, e melhorada as condições, o potencial do sujeito pode se desenvolver. No caso da psicoterapia, quando a intervenção vai no corpo, ela vai de cima para baixo. O sujeito ele não coloca uma coisa diretamente no corpo que vai gerar esse efeito, mas ele, parecido com isso, ele vai buscar fazer esse efeito no corpo. Não é exato isso, mas assim, é como se fosse isso, de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas acaba que esses processos eles vão se influenciando, e
nem sempre a mudança de um processo vai necessariamente regular o outro. Tanto a mudança do processo mental e comportamental não necessariamente vai regular o corpo, como a regulagem do corpo não necessariamente vai fazer a mudança propriamente mental. Porque não adianta você... Veja, uma pessoa que ela não aprendeu, por exemplo, a ler e a escrever, não há remédio físico que faça com que ela leia e escreva. Então, se o que ela está precisando é ler e escrever, ela vai precisar de uma prática diferente. É uma prática que nasce do mental. E não há, por exemplo, técnica psicológica que faça com que a perna inflamada de um sujeito simplesmente desinflame e mate as bactérias. Então, as coisas têm os seus extremos aí, mas tem algumas relações aí que a gente pode alterar. Como uma pessoa que tem conhecimento e não está conseguindo atualizar esse conhecimento direito para fazer as coisas, porque está com o corpo tão assim desgastado que não consegue, o remédio vai facilitar e aí ela consegue desenvolver. E também a pessoa que está, por exemplo, com deficiência de vitamina D, ela pode tomar sol ou buscar fazer uma suplementação. E aí tem deixar uma notinha de rodapé aqui, né? Cuidado com a super suplementação, né? Porque dá intoxicação. Então é bom buscar orientação para poder fazer. E aí ela vai alterar o corpo dela e vai facilitar os processos psíquicos no geral, né? Cognitivos e apetitivos, sensitivos e intelectivos. E já incluídos nisso, né, esses processos propriamente mentais. Né? Mente em Santo Tomás quer dizer, principalmente, essa parte, entre aspas, de cima da alma, digamos assim, né? O andar de cima. Intelecto e vontade. Eu não sei você, acho que você passa bastante por isso, porque você está fazendo a pós em neuro, né? Neuropsicologia. Uhum. Como é quando você já tocou no assunto da alma, na alma no sentido aristotélico, na faculdade? Então, a em TCC, ela foi presencial, foi aqui na faixa. A especialização em neuropsicologia, ela está sendo online, o CIE Miami. Aí, tipo, o máximo de contato que daria para eu ter ali e falar sobre isso seria ali num fórum ou numa das aulas ao vivo, digamos assim. Eu não lembro de ter falado nada nesse sentido, por falta de tempo, talvez. Talvez eu tenha falado alguma coisa. E às vezes é cansativo ter que explicar que a ideia de alma não é a mesma ideia de um Gasparzinho ou o fantasma na máquina de Descartes. Então, tipo, às vezes eu fico recluso assim, não. Se alguém vem me perguntar, eu explico o que eu acho, eu explico a definição, mas, tipo, é muito penoso explicar. E uma outra coisa, pessoal, a gente tem um vídeo sobre lemorfismo, dualismo e lemórfico, a aristotélico tomista aqui no canal, com o professor Jonathan Godoy, e a gente, como o foco do vídeo não é falar sobre lemorfismo, eu só uma pincelada nesse assunto, se alguém tiver interesse, não, procurar no canal, é um vídeo muito bom, muito didático. E Álvaro, você falou sobre o intelecto e a razão. Você pode falar um pouco da importância do intelecto e da razão na psicologia tomista e também da importância da vontade? Posso. O intelecto ou razão, que são a mesma faculdade, quando a gente fala uma coisa e outra, pode ter uma ênfase diferente. Uhum. Ela, vamos dizer assim, é responsável por conhecer a realidade de um modo profundo, por fazer ligações de causa e efeito, por dividir componentes de uma coisa, pela compreensão
do mundo de uma maneira a modo de ideia, juízo, informação, e numa profundidade que não se consegue meramente pelos sentidos. A vontade é o apetite que pelo menos deve ser, né, guiado por essa capacidade cognitiva, né, que é o intelecto ou razão. Ela segue essa faculdade, né? A vontade, ela é como se fosse assim, de certo modo, cega. Ela tem uma tendência, né, de busca do bem e da felicidade, mas quem mostra a coisa de modo claro, né, é como se a vontade fossem os pés e a razão, o intelecto, os olhos. Então, para poder você andar, normalmente você tem que estar olhando ali. Claro que é uma analogia limitada a isso, né? Como toda analogia, mas é tipo isso, né? A luz poderia ser o ouvido, o intelecto é o ouvido e a vontade e os pés. Enfim, um vai ser a luz, o outro a força, vamos dizer assim, motora. E quando a gente fala, por exemplo, tem alguns atos que são bem, vamos dizer assim, estão mais aí no nosso cotidiano, né, de fala e tudo mais, como, por exemplo, a intenção e a escolha. São dois tipos de desejo intelectivo, né? A intenção tem a ver com a finalidade. Qual era a sua intenção ao comprar esse caderno? A minha intenção era escrever. Aí eu escolhi esse caderno como meio para alcançar a intenção. Tudo isso envolvia aspectos cognitivos que viam a finalidade, essa finalidade de escrever, que provavelmente é por causa de outra finalidade, né? E que o caderno seria um bom meio para isso, e aí eu escolhi o caderno. Então tem um trabalho aí em grupo da faculdade cognitiva e da faculdade apetitiva, assim como também na parte sensitiva é assim, são pares, né? Sentidos e apetites sensitivos e intelecto e vontade, são pares. Perfeito. Uma outra dúvida como é você me explicou que a psicologia tomista, além de desenvolver a virtude, além de tratar, obviamente, o transtorno psicológico, também ajuda a desenvolver a virtude. Como a moralidade e a ética é tratada na prática clínica? A moralidade, ela tem a ver justamente com essa dimensão. Ela praticamente é uma prática da antropologia. É uma afirmação que talvez seja incompleta, mas a partir da antropologia você consegue ver que o homem ele é um ser ético porque ele tem essas potências mentais para conseguir discernir, por exemplo, o certo e o errado, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo. São princípios que muitas vezes até são provavelmente ali no início ali são indemonstráveis, né? Porque são coisas evidentes. Tipo, é certo bater numa pessoa que tá quieta lá no lugar dela ou não? Cara, é só usar pouquinho assim da inteligência para entender que é injusto, né? Você fazer isso. E esses princípios eles são tão enraizados que se você
ajuda a desenvolver e não os reprime, eles vão ficando cada vez mais claros, cada vez mais presentes nas suas ações, né? E aí você não perverte o ser humano, né? Aí tem toda a questão do pecado original, que dificulta algumas coisas e tudo mais. E aí entra essa luz teológica, né? Mas não vou entrar nisso aqui agora, porque senão complicaria mais o tema. Mas só para deixar que tem também essa resposta, né? Mas a ética, ela vai ser, então, não meramente não é simplesmente uma espécie de acessório ou alguma coisa assim. Ela é algo necessário para que o ser humano seja feliz. Não tem como você ser feliz. Vamos usar de novo a analogia, né? Você pega um carro e aí você taca suco de manga no tanque e vai sair. Não vai, meu amigo, não vai dar certo. Você vai quebrar a máquina, né? No ser humano acontece um processo parecido. Você tem uma mente, você tem uma abertura para a felicidade, você tem uma abertura para o bem, e você vai lá e rebaixa o ser humano com incentivo a atitudes baixas. E aí é só a gente lembrar dos mandamentos, aí você pensa o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Você deve amar o bem ou não? Será que eu estou sendo exagerado ou será que isso é lógico? Você deve amar o bem, né? Então, quando você pensa, por exemplo, não matar, faz parte do bem também. Porque Deus é o sumo bem, né? E aí faz parte do serviço ao bem, do cultivo do bem na alma, faz parte da saúde, faz parte da sanidade. Você matar. Então, tipo, é, tudo isso são coisas assim que você encontra com a razão, né? Tem pontos, claro, que o sujeito só vai se tiver fé, mas tem coisas que são assim. Vê só, existe um ser que te criou. Tu deve ter gratidão a esse ser? Poxa, meio lógico, né? Meio lógico que sim, né? Tipo, você precisa. é, há uma ordem nisso, assim, tão intrínseca, que é tipo assim, vê só, tu acha certo, eu compro um monte de livros aí, chego aí e digo assim, Lucas, cara, eu sabia que você precisava aqui desses livros aqui, eu trouxe aqui para você estudar, tal, não sei o quê. Aí tu pega os livros e cospe na minha cara? Então, assim, é uma chamada para a realidade, né? Então, quando você chama para a realidade, busca esclarecer o cognitivo da pessoa. Quando você chama ele para a ética, essa cognição de realidade deve ser transformada em querer aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. E o sujeito ele precisa ir discernindo e praticando com exercício da, do seu pensamento, da sua imaginação, da sua vontade, praticando essa direção. Isso é a ética. Aí o sujeito vai se desenvolver, vai ter uma ordem na alma por meio da ética. Basicamente, por isso não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Ou você vai ter uma ética, ou você vai desprezar um aspecto essencial para o ser humano. Então você vai dizer, qualquer coisa vale. Tá, então o seu trabalho ele pode servir para ajudar numa fobia, talvez, porque é uma coisa muito técnica ali e tal. Mas para uma pessoa que está perdida,
se ela não conseguir se esclarecer, tomar a responsabilidade que ela tem no mundo, a vida dela não vai andar, né? Em toda terapia vai ter essa coisa ética, implícita ou explicitamente, torta ou direita, mas vai ter isso, né? Tanto que agora está em moda o estoicismo, né? Eu não suporto essa moda, velho. Que é uma filosofia muito prática, é ética, valendo assim, e eles têm uma questão de conformidade com a natureza, né? Eu digo que se você é cristão e curte o estoicismo, se você tem fé e curte o estoicismo, pegue Santo Afonso, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, que aí você vai ver que aquilo que eles aplicam falando da natureza, a gente aplica na união com a vontade de Deus. Conformidade e união com a vontade de Deus. Em ambos os casos, existe uma espécie de antídoto anti-ansiedade. Mas não é só isso, né? Então a gente tem que levar a coisa muito a sério. Quando você diz ao sujeito, você vai fazer isso porque fica em conformidade com a natureza, você está passando para ele uma filosofia de tipo, me parece, de tipo naturalista, né? E, assim, no cristianismo não é assim, né? O cristianismo é um Deus pessoal. Então essa é a grande diferença. E que é muita diferença, né? A gente não vai focar só no sentimento, né? Uma coisa sentimentalista e tudo mais. E essa, vamos chamar assim, né? O cristianismo ele é também uma filosofia, ou tem uma filosofia ali. E isso que vai diferir, por exemplo, a filosofia estoica do cristianismo, né? A filosofia estoica não traz o Deus como pessoal. No cristianismo, sim. Deus é pessoal. Não é meramente uma integração cósmica da vontade que acontece no cristianismo. No estoicismo é nessa direção, a integração cósmica do sujeito com a natureza, que é uma coisa assim que tem uma certa tem uma certa lógica lá no sistema deles. Eu acho o estoicismo uma coisa interessante. Só que o que deve ser corrigido, desde o nosso ponto de vista, é essa coisa, que Deus é pessoal, né? Deus não é uma coisa impessoal, mas é pessoal. E quanto à tomada de posição, você vai tomar uma posição para um lado, você vai tomar uma posição para o outro. Enfim, não tem para onde fugir. Todo mundo tem uma posição. Perfeito. Álvaro, duas Você perguntas. só não pode meter a marreta em ninguém e dizer que ele vai ter que aceitar, né, essa posição. Porque a gente vai considerar que o sujeito ele tem justamente tal do livre-arbítrio, né? E, inclusive, a fé jamais pode ser imposta, porque é um ato que vem, primeiro, que a gente acredita que ele é dom de Deus e também que é algo interior. Então, você pode obrigar o sujeito a dizer: eu acredito nisso, 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 e ele diz tudo que você disser. E ele não acredita em nada. Acontece muitas vezes isso. E duas dúvidas que me surgiu, que a pessoa que estiver assistindo também pode surgir, eu vou explicar primeiro na questão das virtudes. Seria correto dizer que a psicologia tomista é uma psicologia aretaica também, e, tipo assim, foca no desenvolver das virtudes. E existem técnicas para se desenvolver virtudes, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, existem técnicas para eu tratar o pensamento automático, desadaptativo, etc. Existem técnicas também na psicologia tomista para isso, para desenvolver virtudes?
Depende do que a gente chama de técnica, muitas vezes. Mas, tipo, As tarefinhas de casa que falam muito da TCC. tem tarefa de casa. A gente pode utilizar, inclusive, métodos da TCC, sim. Os modelos, eles podem ser, de certo modo, variáveis, né? Uma das coisas que mais, assim, me vem à mente quando a gente fala disso é a questão da vigilância, da atenção. Tipo, isso não é uma coisa que é exclusiva da filosofia cristã, da filosofia tomista ou da psicologia tomista. Eu estou lendo um livrinho aqui, que é... O autor é Pierre Hadot. Exercícios espirituais e filosofia antiga. Pelo que eu entendi, ele não é cristão. Tem uma parte aqui que fala assim, ó. A atenção, prosoque, permite responder imediatamente aos acontecimentos como a questões que nos seriam colocadas bruscamente. Para isso, é preciso que os princípios fundamentais sejam sempre à mão. Proqueiron. Trata-se de se impregnar da regra de vida, canon, aplicando-a pelo pensamento a diversas circunstâncias da vida, como assimilamos por meio de exercícios uma regra da gramática ou de aritmética, aplicando-a a casos particulares. Mas aqui não se trata de um simples saber, trata-se de uma transformação da personalidade. A imaginação e a afetividade devem estar associadas ao exercício do pensamento. Todos os meios psicagógicos da retórica, todos os métodos de amplificação devem ser mobilizados aqui. Trata-se de formular para si mesmo a regra de vida de maneira mais viva, mais concreta. É preciso colocar diante dos olhos os acontecimentos da vida vistos à luz da regra fundamental. Tal é o exercício da memorização, minemê, e da meditação, meleté, da regra de vida. Por que foi que eu li esse trecho aqui, né? Porque eu lembrei, porque essa coisa da vigilância, por exemplo, se eu tenho a vigilância e o exame, se eu tenho uma dificuldade e tal, por exemplo, quando as pessoas não fazem o que eu quero, eu fico irritado. Fico muito irritado. Eu tomando consciência disso, eu posso pensar, essa atitude é boa, é ruim, isso edifica, isso destrói. Aí eu penso, eu deveria ser mais paciente. Paciente é aquele que suporta contrariedades. A vontade dele é contrariada. Então ele precisa aceitar que a vontade dele vai ser contrariada e talvez até desejar. Nesse sentido, a gente tem uma técnica, né, um modo de fazer. Vê só. Aí eu vou lá e proponho ao sujeito. Quando você acordar de manhã, você sabe que você vai ser contrariado. E aí você pensa, eu quero ser contrariado hoje. Hoje eu vou sair e vão me contrariar. E isso, para mim, vai ser uma oportunidade de eu treinar a paciência. Aí ele pensa, se for um sujeito religioso, ele vai rezar, vai orar, vai pedir a Deus para ajudar ele a fazer. Se for um ateu, provavelmente ele não vai fazer isso, né? Mas ele vai pensar aquilo ali e quando chegar a oportunidade, ele já tem o que é que ele precisa fazer. Ele já tem um modo de pensar. E aí ele tem a oportunidade de fazer aquela atividade e moldar a própria personalidade dele com isso. Isso atinge o cognitivo, o apetitivo, né, vontade e o emocional, né, mais propriamente ali o apetite sensitivo, né, o passional, e o comportamental. E também vai influenciar as relações dele, o modo como ele se vê, o modo como ele vê as pessoas, tudo isso vai ser alterado por uma simples vigilância, um esforço por estar atento e fazer aquilo que é o correto a se fazer.
E aí o sujeito ele vai e passa amanhã. Aí de meio-dia, ele pensa, e aí, como é que foi aquilo? Consegui ali, consegui aqui, e falhei aqui. Por que foi que eu falhei? Porque era uma situação que eu não tinha previsto. Qual foi a situação? Ah, eram duas pessoas, uma me irritando de um lado, outra me irritando do outro, né? Então, quando tiver uma pessoa me irritando do lado e outra me irritando do outro, o que é que eu faço? Ah, entendi. Eu vou dizer assim, eu vou falar primeiro com um, depois eu falo com o outro. Peraí, eu vou falar com um, depois eu falo com o outro. Próxima vez que aparecer isso aí, fazer desse jeito. Porque naquela hora eu perdi a paciência. Aí se o cara for cristão e ele tiver consciência de ter cometido um pecado, ele vai também pedir perdão, vai ao sacramento da confissão, é, vai, quando na prática de vida dele não tem, né? Por exemplo, sei lá, o cara é Batista tem não, né? Não, Confissão. Batista não tem o sacramento da confissão. Pronto, aí ele vai fazer a oração dele, pedir perdão a Deus, tudo mais, e ele vai, eu não vou entrar aqui no mérito teológico da coisa, e aí ele vai seguir o dia dele de novo, renovando aquela intenção, ó, a vontade aí, renovando aquela intenção e aquela escolha por aqueles comportamentos, e isso vai direcionar o modo de ser dele naquele dia. Então, a gente tem aí estabelecimento de propósito, leva à prática, exame e volta. Isso tem bem descrito, muito interessante no livro é, o Exame Particular, Miguel Fuentes. Padre Miguel Fuentes, Exame Particular. Então, isso aí já seria considerado, por exemplo, na TC uma técnica, nas TCCs uma técnica. A técnica da ação contrária, por exemplo. Eu tô falando assim de um jeito meio jocoso até, porque, tipo, é um negócio que já existe também, entendeu? Mas não tô dizendo que é ruim, é uma coisa boa, isso é legal que eles fizeram. Tem lá a técnica da ação contrária. Eu tenho um livro aqui que é só técnica, velho. Eu acho que tem essa técnica. Deixa eu ver aqui se eu... Tá uma bagunça aqui. Eu não vou... É da série É, Virtus, né? é. Esse livro que é só técnica, por exemplo, ele mistura abordagens tanto de linhas comportamentais como de linhas é, mais cognitivas. É o Regulação Emocional em Psicoterapia. Regulação emocional. Aí eu acho que lá tem técnica da ação contrária. Isso é uma das coisas que a gente faz, só que a gente não chama de técnica, chama do exercício pela virtude contrária. Entendeu? Você vai ter uma raiva, aí a gente diz assim ao sujeito: quando você tiver raiva, você fala de modo lento, tranquilo e afável, buscando, ao invés de agredir o sujeito, amar aquele sujeito. Se você não conseguir, se afasta para que seu corpo volte ao normal, porque a paixão ela tem um componente corporal. Depois você diz a ela: olha, estou meio alterado, quero a gente conversar depois, me desculpa, né? Vou lá, depois a gente conversa. Então, assim, do conhecimento da antropologia, a gente consegue derivar diversas técnicas. Você sabe que, por exemplo, a, a visão de uma coisa agradável produz uma sensação de paz. Representações mentais. Você pode usar representações mentais com o sujeito. Imagina aí a praia, né, as ondas e tal. Você tem a, uma psicologia robusta tanto para justificar os processos, para explicar os processos, quanto também para você criar processos a partir disso. Porque você pensa, qual é a minha finalidade? É fazer com que, vamos supor, se a minha finalidade é fazer com que o sujeito entenda que
sei lá, chuta aí uma coisa aí, um objetivo aí, que a gente teria para ajudar o sujeito. Dormir, regular o sono. Pronto. Teve um caso que o paciente tendo pensamentos de ira, tristeza, e ele não dormia. Aí a gente sabe que a gente não consegue estar ao mesmo tempo pensando em várias coisas, né? Quando você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, na verdade o que você está fazendo é atenção alternada. Mas aí quando você entra num fluxo ali de pensamento numa determinada direção, você tende a esquecer as outras coisas, né? Naquele momento. Então, propus a ele que ele escolhesse um tema e pensasse naquilo ali deliberadamente, entendeu? Escolha o tema, uma coisa legal, por exemplo, uma passagem do Evangelho, ou você fez ali uma trilha que você gostou, deu uma pedalada que você gostou, imagina aquilo ali, vai pensando aquilo ali, né? Sempre uma coisa boa, uma coisa lícita, né? Para você não contaminar seu pensamento, você vai colocar uma coisa boa, né? Então, o sujeito vai pensando aquilo ali, vai pensando aquilo ali, vai pensando aquilo ali, dorme, né? Porque os afetos são respostas a cognições, né? São respostas a realidades através das cognições. Então, se você muda o conteúdo do pensamento, você muda a resposta afetiva, muda o estado corporal, mudou de estado de alerta, mudou a ativação simpática que estava acontecendo ali, que é essa ativação de tensão, de luta e fuga, mudou para uma ativação parasimpática, de relaxamento, né, de conservação de energia, e aí o sujeito dorme. Então, tipo, você parte de princípios claros, de noções claras, e aí você consegue fazer manejos ali. E aí o caminho que você tem com o sujeito, a busca, é para que ele encontre equilíbrio, né? A mente esteja no comando, a parte de baixo, passional, sensitiva, corporal, obedeça à mente, o sujeito centrado, né, digamos assim, né? A inteligência dele está no centro da personalidade, né? Isso aí já deve ter cansado de ouvir, né? Inteligência no centro da personalidade. O sujeito, ele age tendo essa visão intelectiva, né? Para poder ele agir. Alguns processos corporais não são passíveis de império, né? De você obrigar eles a acontecerem. Agora eu quero que secrete bem muita dopamina na minha cabeça. Agora eu quero que secrete bem muita serotonina. Não tem isso, né? Como falar, né? Como falar, como imaginar também. Né? São processos que voluntariamente eu consigo fazer. A influência por exemplo, eu quero que meu músculo cresça, né? Falou rapidamente de exercício, né? Eu quero que meu músculo cresça. Não adianta eu fazer um comando para ele, cresce, cresce, né? É indireto. Eu sei que a atividade física vai provocar isso. Então, eu faço uma intervenção indireta. Eu faço a atividade física, aí o meu músculo cresce. A gente tendo essas noções, ó, a gente consegue ir desenvolvendo métodos, desenvolvendo intervenções, né? Tanto de maneira mais geral, quanto também de maneira particular, né? E às vezes um método que você traz ali com um paciente, vamos dizer, esse daí que eu falei, né, dele imaginar, fazer representações e tal, escolher um tema, porque senão ele ficava vagando por onde o afeto levava. Vamos dizer que não funcionasse. Aí eu poderia ir para uma estratégia um tanto, talvez, mais radical, por exemplo. Você vai estourar... estratégia radical. Parecia que ia ser uma coisa, né? Você vai estourar papel bolha, sei lá. E aí, sempre é importante que o sujeito, na medida do possível, entenda a intervenção que ele está fazendo, para que ele utilize a inteligência dele e a vontade de modo mais claro e livre possível. Ou seja, ó, eu estou te dizendo para tu fazer isso aqui, porque se ocupando disso aqui, você pode explicar antes ou depois, né?
dependendo, né? O que for melhor para o paciente. Se você explicar antes, for gerar uma atenção nele que vai atrapalhar, você explica depois. Não tem nada demais nisso aí, em estourar papel bolha. Mas aí você vai dizer, ó, isso aí funciona por quê? Você percebeu por quê? Você vai explicar a ele, vai mostrar o processo a ele, porque o objetivo é que ele consiga mover esses processos dentro dele, né? E quando ele disser assim, Uma, eu tô com raiva e quero me acalmar. Se ele sabe que o corpo dele se altera quando ele está com raiva, e se acalmar é mais difícil com o corpo alterado, vamos supor, respiração dá uma desalterada no meu corpo, né? Então eu faço. Eu vou tomar um banho de mar, sei lá, se ele mora na praia, né? Eu vou tomar um banho, simplesmente. Eu vou ouvir uma música porque desvia a minha atenção. Se ele entende os processos, ele consegue buscar aquilo que ele quer para melhorar. um exemplo que você falou de pensar deliberadamente em algo quando tiver com os pensamentos, me lembrou muito o tratamento também do toque, do pensamento automático, de lidar com a obsessão, não dando corda para a obsessão, mas tentar desfocar a atenção, tentar manter essa prática de conscientemente pensar em outra coisa. Essa oposição aí, que você falou isso aí, fazer essa oposição aí pode ser um pouquinho perigoso, porque se o sujeito ficar, eu tenho que substituir o pensamento, virou um ritual, entendeu? Um outro toque. É, geralmente o ideal é que o valor desses pensamentos eles sejam tidos como de pouco valor, digamos assim. Tipo, ele tendo esclarecimento de que, por exemplo, ele não está querendo, por exemplo, estou pensando aqui, metendo um burro na cara de Lucas. Aí, tipo, poxa, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer. Aí eu tenho que opor, eu tenho que pensar eu apertando a mão de Lucas, eu tenho que pensar eu apertando a mão de Lucas. Tipo, não precisa disso. Simplesmente esse pensamento ele pode ser desprezado, ou seja, ele pode não ser valorado como se ele fosse relevante para como se ele fosse relevante para alguma coisa, como se ele fosse algo perigoso e tal, porque de modo espontâneo, né, o sujeito vai, eu tenho que neutralizar. Opa, peraí, não tem que neutralizar não. Ele segura. Só que quando ele segura isso e despreza o pensamento, o processo cerebral às vezes ainda demora para poder voltar à normalidade, né? Então, o ideal é que aí entra uma virtude no tratamento de um transtorno. O ideal é que ele tenha paciência para poder esperar esse tempo de tensão. O tratamento do toque ele é feito assim, né? O sujeito ele vai ter tempo de tensão, porque de transtorno de ansiedade, quando diz respeito a alguma coisa que o sujeito acha que tem que fazer, ele justamente ele espera aquela ansiedade, ela pode até subir, mas depois ela desce, porque ela não vai conseguir ficar para sempre. E aí ele vai condicionando os processos cognitivos de valoração dele e respostas afetivas, tipo, formando novas memórias, tipo assim, pô, eu não dei valor àquilo ali e realmente era uma coisa absurda. Tipo, poxa, eu não ia agredir o cara, poxa, o que é isso? Na hora, né, tava um impacto assim, né? Mas, tipo, aí depois você faz poxa, realmente era a emoção, era aquele juízo, aquele alarme falso ali e aquela emoção. Então, tipo, é por aí. Você tem como meio que desprezar o valor daquilo ali e continuar fazendo o que você está fazendo. Então, meio que espontaneamente, a direção modificada ali. Isso tem muito a ver, isso é interessante, que tem muito a ver com livre-arbítrio, né? Uhum. E o pessoal, assim, vai viajar num sentido de que livre-arbítrio seria como se eu dissesse assim, não quero mais pensar nisso e não sei o quê, e essa coisa mais despótica. Só que também envolve estratégia. É livre-arbítrio também, você não fazer isso e sofrer um pouco para se regular. É óbvio Perfeito. que é um negócio difícil, requer incentivo. Livre-arbítrio não quer dizer, como as pessoas pensam, que o sujeito é livre para estar como ele quiser, ele não se torna um deus, não.
Simplesmente ele se torna alguém que é capaz de fazer escolhas, não um Deus. E existe a forma correta de usar o livre-arbítrio. O próprio Deus ele não pode escolher o mal. Ele é inclinado para o que é bom, belo e verdadeiro. Então, a Sim, mesma coisa é o ser porque humano. o mal é privação, né? O mal é privação. Deus Exato. pode tudo, mas só que poder tudo quer dizer que é, ele é perfeito. Tipo, então quer dizer que Deus pode deixar de ser Deus? Peraí, né, meu amigo? Isso é privação, isso não é poder. O poder É, é positivo. perfeito. Álvaro, caminhando para o final agora, uma outra coisa que você falou, a gente mencionou São Tomás, Santo Afonso, a gente falou sobre o cristianismo, Deus. Isso é algo necessário na prática clínica da psicologia tomista, por exemplo, para alguém. Eu vou até excluir o ateu, porque o ateu é sempre manjado nessa discussão. Mas alguém de outra religião, de matriz africana, por exemplo, como é que o psicólogo tomista lida com isso? Ó, o que a gente vai ver é o seguinte: tem a situação do sujeito, né, singular, ali na minha frente. Eu não posso. A fé, ela não é imposta, certo? O que eu vou fazer é reforçar aspectos positivos, buscar ajudar o sujeito a entrar em contato consigo mesmo com a realidade. E aí o resto vai ser com ele e Deus. Aí, tipo, eu não tenho o poder de fazer o sujeito se tornar cristão, né? Se o cara é convicto lá, se eu disser a ele, ó, você tem que se tornar cristão, ele vai dizer, eu vou sair daqui, né? Muitas vezes é isso, né? A gente respeita a capacidade do sujeito de descobrir a verdade, digamos assim. Então, eu acredito, sim, que o cristianismo é a verdade. Mas aí, eu só posso ajudar esse sujeito se ele for cristão? Não, entende? Porque na minha própria tradição espiritual, há esse diálogo, né? Essa questão da sementes do verbo, né? Por exemplo, não sei se você já viu São Justino de Roma falando que os filósofos têm parte do verbo, né? Nós temos o verbo inteiro, mas ele não diz assim, tudo que vocês têm é falso, né? Mas ele diz que eles têm parte. Então, tipo, é isso. O que eu digo às vezes é assim, a gente faz aqui o trabalho de expor bem o sujeito, né? Aí o trabalho de evangelização, de chegar e debater, confrontar, etc., o pregador tem que fazer aí fora. O meu posicionamento todo mundo sabe, né? Se o cara acha que eu tô certo e ele quiser fazer a mesma coisa que eu faço, tem liberdade para fazer. Se ele acha que eu tô errado e não quiser fazer a mesma coisa que eu faço, ele tem liberdade para não fazer. A gente trabalha no que ele traz como demanda no quesito religioso. Se ele quer tratar Deus, a gente vai ajudar ele a se orientar quanto a isso, mas não vai impor algo, como você mesmo falou, a fé não é algo imposto. Nem tem como impor. É. Isso que o conselho de psicologia não entende, né? Eu vou, tipo, quando o cara vem, aí ele faz assim, eu sou espírita. Vixe, se alguém fizer algum corte, não sou eu não, hein, gente? Ele vai dizer isso, né? Que ele é espírita. Aí ele me fala uma situação da vida dele. Eu faço assim, o que é que diz aí o que tu segue sobre isso aí? Por exemplo, sei lá. O cara é espírita e ele chega dizendo assim, porque o aborto, não sei o quê. O que é que diz sobre o aborto? O que é que diz sobre o aborto, espiritismo?
Tipo, ele tem que ter um esclarecimento, né? Ele tem que ser adulto, né? Uhum. Não vale dizer que é espírita e não acredita em reencarnação. É, Não vale dizer que é cristão e acredita em reencarnação. Tem que ter coerência, né? é. Então, eu vou puxar o sujeito para coerência. Aí, isso aí, eu falei para um paciente uma vez assim: eu consigo ajudar as pessoas desde que elas tenham. Elas não precisam se submeter inteiramente a mim. Elas têm que se submeter de algum modo à realidade. Tipo, elas têm que ter um pingo de pé no chão, senão. Ah, não, porque tudo é relativo, não sei o que, tu não tá fazendo o que aqui? Tipo, a depressão também é relativa, o transtorno de ansiedade é relativo, o mal-estar é relativo, não aceita tudo, simplesmente, né? Tipo, não tem o que fazer. O relativista nunca toma um veneno de rato achando que vai tomar um paracetamol, né? Ele confia na bula do remédio. A realidade tá aí. Eu tenho um papel de ajudar o sujeito a fazer a abordagem da realidade, a aproximação da realidade, né? Se eu faço algo contrário a isso, o que é que eu tô fazendo? Ajudar o sujeito a ser melhor. Se ele chegar aqui e disser que a religião dele mandou matar alguém, eu vou dizer assim, cara, isso tá correto? Eu vou questionar, entendeu? Mandou matar. Eu fiquei de matar. Eu vou achar que ele tá delirando. Ou que essa religião ela tem um ensinamento mau. Ou que ele entendeu errado. Não dá para viver no relativismo. É impossível, não tem como ajudar um sujeito relativista. Que seja radicalmente relativista. Tem os graus, né, também, né? Só que o sujeito está sempre enganado. O relativismo é sempre um negócio enganoso, né? Ele engana a si mesmo, engana as pessoas, né? Porque você diz assim, é relativo, tal, não sei o quê. Você vai e paga o salário dele pela metade para ver? Ou não paga. Pois é. Eu acho que o seu serviço só vale R$ 100. Não, peraí, mas o salário é 2.000. Não, eu acho que só vale 100. Na verdade é 100 para relativo. mim é 2.000 para você, então Aí dá um corte legal isso aí, hein? é relativo. 100 para mim é 2.000 para você. Vai lá no dono da loja e diz que para você vale 1 milhão, vê se ele aceita. Tenta, é impraticável na. Compra a Ferrari. Não, eu acho que ela é minha. Perfeito. Álvaro, obrigado por essa conversa, foi muito elucidador e edificante, com certeza, em todos os sentidos, espiritualmente, intelectualmente e psicologicamente também. E Eu que além agradeço aí o convite e a conversa também. você está convidado para voltar para falar sobre neurociência e fé. Simbora. É um tema bom também, não é? Além do Virtus, o exame particular, o exame da consciência de Padre Miguel Angelo Fuentes e o que você falou também, o Regulação Emocional em Psicoterapia, de Robert Lehar, bem famoso também, Uhum. psicólogo. Quais outros livros de psicologia, sintomista, talvez, que você recomenda? Acho que tu pegou um aí. Ó, Tá aqui do meu lado. esse livro aqui, quer a introdução à psicologia atomista? Esse livro aqui, você vai no capítulo sobre psicologia atomista. Aconselho também ir no Ética e Psicoterapia segundo Joseph Pieper. E o capítulo sobre Aleph. O cara já vai ter uma boa introdução. É, tem aquele também que eu te Apesar mostrei. que Aleph, ele não declara lá que aquilo ali que ele está mostrando é psicologia atomista, né? Que Martin faz sobre Aleph. Mas, Uhum. cara, é muito interessante. Muito interessante mesmo. E ele, assim, e ele é um cara que ele tá aí na modernidade, né? Ele foi professor de Viktor Frankl e tal. Uma Viktor, boa crítica a Freud também a Allers faz. é, o interessante é que Frankl ficou muito famoso aqui, né, no Brasil. E Aleph ainda precisa ser mais conhecido. É, E Frankl saiu da escola de psicologia individual junto com Aleph e outro professor, né? Tipo assim, eles estão certos, né? Eu vou lá com eles. Só que
Só que Franco era um judeu, né? Me parece que é um judeu liberal, mas era um judeu. E Rudolf Allers era católico. Eu percebo um insight bem interessante em Frankl, na ideia da busca de sentido, mas eu percebo que pode ser mal usado também. Isso é para outra conversa. Ou então Eu para acho que conversa isso, no privado. eu acho que isso não é original dele, não. Eu acho que o próprio Allers já trazia também. O princípio de uma psicoterapia à luz de Santo Tomás de Aquino, de Bruno Vieira Diniz, também é uma boa. E outros também traziam antes. Sim. Esse livro é bacana. Eu, quando li, eu tive um pouco assim, porque tipo, ele usa muito a palavra pecado, ele fala dos 7 pecados capitais, mas encare com outro nome, encare como vícios capitais. Ou então pega a etimologia do pecado, significa errar o alvo, tal. Não se prenda a nomenclaturas, não se prenda a isso. Também tem Pecado é um conceito antigo. Pecado não é um conceito que só tem dentro do cristianismo, não. Exatamente. E o clássico, o calhamaço, a prática da psicologia em seus níveis epistemológicos, segundo São Tomás de Aquino, de Martim Chavarria. Aí tem um capítulo só mostrando um monte de psicólogo moderno falando sobre pecado. É muito bom. Isso é... Inclusive falando porcaria teológica, os caras. Dizendo que o pecado gerou a liberdade, digamos assim. Tem um autor que diz isso, né? E eu acho que seria uma boa também Erich Fromm, quando ele fala sobre a psicologia tomista, saber filtrar também muita coisa de Erich Fromm. Eu achei no sebo esse livro de Fromm, fiquei muito feliz. Qual? O de Erich Fromm, que ele elogia a psicologia tomista. O nome Do Amor à Vida. Do Amor à Vida. E é isso, e tem tantas outras coisas. Você vai. As próprias referências do livro de quem mencionou, ele cita outros livros e tal, e é fácil de achar hoje material para psicologia tomista. E ler Rudolf Allers também é essencial. A gente vai ter um episódio sobre Rudolf Allers, Álvaro, a gente tá programando para fazer. Eu vou te mandar quando sair. Bacana. E é isso. Obrigado a todos que ouviram aí. Obrigado a Lucas também, que me convidou. E é isso. Sempre um prazer estar falando sobre isso. Eu gosto muito. E espero a gente voltar aqui. Valeu. Vai sim. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Deus abençoe. Esse pessoal, isso aí. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.